final de semana? De novo? Mas a gente acabou de ir na semana passada. É que tá tudo tão barato, ganhando em dólar ficou muito mais fácil. Ah, isso é verdade. Pode ser. Opa. O Brasil é um país com muito potencial. Pelo menos é isso que eu escuto desde criança. A questão é que, ano após ano, esse potencial nunca se transforma em realidade. Quase que como um reflexo de seu povo, onde 8 a cada 10 famílias estão endividados e o nosso governo segue gastando mais do que recebe de forma totalmente descontrolada. Então a gente se pergunta, se o nosso governo não consegue ter essa responsabilidade, será que nós estaríamos muito melhor adotando uma moeda de um governo mais responsável, como o dólar dos Estados Unidos? Pois é isso que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Mas para começar a nossa análise, nós primeiro precisamos entender o que é dinheiro e como que ele surgiu. Para isso, eu quero que você imagine que você mora numa ilha deserta com outras 2 pessoas, Jair e Inácio. Cada um de vocês é bom em uma tarefa. Você pesca, Jair constrói ferramentas e o Inácio planta. E como você quer usar as ferramentas que Jair constrói e comer o que o Inácio planta e vice-versa, vocês estão sempre trocando. O nome disso é escambo, a troca de bens sem uma moeda. Só que um dia você acaba pescando alguns peixes a mais e chega para Inácio para trocar eles por mais batatas. E dessa vez ele diz que não. Ele já tem peixe suficiente e não precisa de mais. Então não está disposto a abrir mão de suas batatas. E aí que você percebe um grande problema. A troca direta, o escambo, nem sempre funciona, porque nem sempre as necessidades de cada um de vocês coincidem. Ou seja, nem sempre a sua necessidade vai dar match com a necessidade de outra pessoa. Então, depois de muita discussão, vocês 3 encontraram uma forma de resolver esse problema e aí sim facilitar as trocas. Definir um objeto que, independente da necessidade da outra pessoa, ela sempre estará disposta a trocar algo com você. Nesse caso, vocês decidem usar algumas conchas raras que encontraram na praia, porque elas são duráveis, difíceis de falsificar, fáceis de transportar e, muito importante, elas são escassas. Não tem como criar essas conchas do nada. Tem um número limitado delas na economia de vocês. E assim, as conchas se tornaram a primeira moeda da ilha. Agora vocês sabem que as batatas de Inácio, os seus peixes e as ferramentas do Jair custaram um valor determinado. Se o Inácio não quiser mais os seus peixes, não tem problema nenhum. Você dá suas conchas para ele e depois pode usar elas para trocar pelas ferramentas de Jair ou pelos seus peixes no futuro. Isso facilita muito as trocas. Mas não só isso. Um dia você tem uma ideia de construir um barco para poder conseguir pescar mais. Antes da adoção da concha como moeda, isso seria praticamente impossível, porque se você passasse um dia sem pescar, você ficava sem comida e não tinha nada para trocar pela comida de Inácio ou do Jair. Só que agora, com as conchas, você pode investir o seu tempo na construção desse barco, sabendo que você pode utilizar as conchas que você poupou como garantia que não vai passar fomes nos dias que você não pesca, ou seja, as conchas, além de facilitar essa troca, permitem o planejamento e o investimento em novos projetos, o que aumenta um dos fatores mais importantes do crescimento econômico, a produtividade. Com esse barco, agora você também consegue explorar as ilhas mais próximas, que também decidiram adotar as conchas como moeda e vender os seus peixes para outras pessoas, aumentando ainda mais a sua riqueza. Foi assim que o dinheiro surgiu, e com o passar do tempo, ele foi tomando várias formas. O exemplo das conchas realmente aconteceu na África ali pelo século 11 a.C. Inclusive, uma das maiores transformações que o dinheiro já passou foi o sal. Isso mesmo, o sal que você usa e tempera o seu churrasco já foi uma moeda. E não é à toa que no final do mês as pessoas recebem um salário.
É daí que surgiu esse termo. Porém, já dá pra ter uma ideia que não era muito eficiente, né? Basta imaginar um bilionário como Bill Gates, por exemplo, tendo seu patrimônio todo em sal. Ele teria sal suficiente para cobrir o Amsterdã com uma camada de sal de 1 metro de altura e quase 4 vezes. Mas entre todas essas moedas, teve um tipo que ganhou de todas as outras, que até hoje continua sendo utilizada como uma reserva de valor para muitas pessoas. As moedas de metal, principalmente ouro e prata. Essas moedas de metais eram maleáveis, eram de fácil transporte, escassas e de fácil comprovar a sua autenticidade. Mesmo assim, ainda existiam problemas. Imagina você precisando fazer um transporte de moedas para poder pagar uma grande transação. Era algo pesado, que você ficava à mercê de bandidos e que podiam te levar tudo. Já para governos na época, isso também era ruim, porque como a moeda era escassa, o comércio estava expandindo cada vez mais. Não era legal enviar uma moeda para o exterior. Isso ia acabar completamente com a reserva do próprio país. Então, no ano 1000 depois de Cristo, durante a dinastia Song na China, foi emitido pela primeira vez na história o papel moeda. Essa nota, combinada pelas duas partes de uma negociação, servia como um substituto do dinheiro. Daí o nome nota promissória, baseado na promessa e na confiança que poderia ser retirado mais tarde. Na prática, imagina que você vai para os Estados Unidos e fez uma negociação em dólar lá. Você poderá voltar tranquilamente para o Brasil e trocar os seus dólares por reais sem medo de ser feliz. Nos próximos séculos, principalmente na Europa, surgiram os primeiros bancos. Esses bancos tinham as suas reservas de ouro e prata e emitiam notas promissórias para as pessoas. A partir daí, o dinheiro passou a ser baseado na confiança. Sim, na promessa. Os cidadãos confiavam que poderiam sacar o seu ouro ou a sua prata quando eles quisessem. Só que, se você parar para pensar, quem mais usava o dinheiro desses bancos não eram os cidadãos, e sim o governo. E o que esses governos adoram fazer? Para financiar guerras e outros gastos públicos, os governos usavam esses bancos. Começaram a permitir que eles não honrassem com a paridade entre a quantidade de notas em circulações e metais preciosos em suas reservas. Mas aí surge um grande problema. Digamos que o banco tinha 100 quantidades de ouro na sua reserva e que até então circulavam notas equivalentes a 100 quantidades de ouro. Até aí tudo bem. Mas quando o governo autoriza que o banco não honre com seus compromissos, agora existem, digamos, notas equivalentes a 200 quantidades de ouro em circulação, sendo que o ouro, ele continua sendo aquelas mesmas 100 quantidades. E aí que começa o processo de inflação, a desvalorização da moeda. Bom, para entender o que é inflação, vamos começar pelo nome. O que isso te lembra? Inflação vem de inflar. Nós podemos inflar um balão com ar, por exemplo. Se inflar demais, ele pode acabar estourando na sua cara. Na economia, a inflação se trata da exata mesma coisa. Mas para ficar ainda mais simples de você entender, vamos continuar com o exemplo do balão. Agora o nosso balão se chama riqueza, combinado? Para que o balão seja útil para alguém, ele precisa estar cheio, correto? O ar que vamos colocar nesse balão a partir de agora vai se chamar dinheiro. O processo de inflação na economia se trata de inflar o balão com ar, ou seja, inflar a riqueza com dinheiro. Você pode pensar que isso é ótimo, afinal, ninguém quer ficar com um balão vazio, certo? O real problema da inflação é quando colocamos mais ar no balão do que ele pode aguentar. Ou seja, quando imprimimos mais dinheiro do que existe de riqueza em uma economia. A moeda, ela perde o poder de compra, porque a riqueza continua a mesma. A única coisa que aumentou foi a quantidade de notas em circulação. O ar que a gente colocou naquele balão faz sentido? Só que de vez em quando os cidadãos começavam a desconfiar do que estava acontecendo. Eles paravam e pensavam... Peraí, quer dizer então que se o banco tem 100 quantidades de ouro e os seus clientes circulam 300, 400, 500 quantidades de notas por aí, se todo mundo sacar o seu dinheiro eu não vou conseguir sacar o meu? Esses cidadãos perdiam a confiança nos seus bancos e iam correndo sacar enquanto ainda dava tempo, dando origem à corrida bancária. Uma corrida bancária era a pior coisa que poderia acontecer para um banco, porque
ele imediatamente estaria indo à falência. E vários pequenos bancos espalhados pelos países quebravam dessa forma. Então, para resolver esse problema, surgiram os bancos centrais. Um banco central, ele reúne toda a reserva de ouro e prata do país para si e garante que se um ou outro banco menor sofrer uma corrida bancária, ele vai ter dinheiro para poder honrar os seus compromissos. E isso deu mais confiança para o sistema todo. Mas, ao longo do tempo, esses bancos centrais, eles foram estatizados, ou seja, passaram a ser do governo e só poderiam emitir papel moeda. Nenhum outro banco no país tinha esse poder. E cada vez mais o governo foi permitindo que esses bancos não honrassem os seus compromissos. Até que nós chegamos no século XX. Com a Primeira Guerra Mundial, os governos envolvidos e que precisavam pagar a guerra decidem a princípio temporariamente acabar com o padrão ouro. Ou seja, os cidadãos não tinham mais o direito de resgatar o seu dinheiro em metal. Depois da guerra, alguns países tentaram até voltar com o padrão ouro. Mas logo depois chegou a crise de 1929. 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca num dia que entraria para a história como a Quinta-feira Negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. Como parte das medidas para tentar recuperar o país de uma grande depressão. Em 1933, o governo americano passou uma lei proibindo que os cidadãos possuíssem ouro, já que agora a política monetária seria imprimir dinheiro para estimular a economia no chamado New Deal do presidente Franklin Delano Roosevelt. A partir daí, o sistema monetário mundial ficou instável. Os valores das moedas flutuavam bastante entre si. Então chegou a Segunda Guerra Mundial, que transformou tudo que já estava confuso num gigantesco caos. Mas a guerra em si não é o grande ponto aqui, e sim o que aconteceu depois da guerra, porque foi nesse momento que o dólar se tornou a principal moeda do mundo. Em 1944, no finalzinho da Segunda Guerra, as principais potências mundiais se reuniram no estado americano de New Hampshire, na cidade de Bretton Woods, para decidir a ordem monetária que daria mais estabilidade para o sistema. Foi aí que nasceu o Acordo de Bretton Woods. Esse acordo definiu que o dólar seria a moeda central do sistema e que 35 dólares valeriam o mesmo que mais ou menos 31 gramas de ouro. Ou seja, apenas os países poderiam transformar as suas notas em ouro. A França, ela poderia chegar nos Estados Unidos e falar: olha só, eu quero o meu ouro, e ela sacava o ouro de volta. Mas os próprios americanos não podiam fazer isso. Eles eram obrigados a usar o papel. Só que isso, obviamente, deu muito poder para o governo americano. Porque pensa só, o mundo inteiro aceitava o dólar como se fosse ouro, mas ao mesmo tempo o governo americano podia colocar mais dólares em circulação. E foi exatamente o que aconteceu. Durante a Guerra Fria, o governo americano imprimiu dinheiro para financiar as guerras da Coreia, Vietnã e várias outras. Então, no final da década de 60, esse sistema começou a dar problema. Outros países começaram a perceber que tinha dólar demais em circulação. E foi aí que decidiram sacar as suas reservas de ouro. Até que em 1971 acontece isso em rede nacional. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar.
O presidente Nixon acabou de vez com o padrão ouro. Mas tudo bem, certo? Ele disse que o seu dólar vai continuar valendo a mesma coisa amanhã quanto ele vale hoje. Bom, esse gráfico mostra a diferença entre o poder de compra de 100 dólares em 1971, o ano desse anúncio, até 2023. Isso significa que o quanto antes os americanos precisassem de 100 dólares para poder comprar, hoje eles precisariam de 800. Uma desvalorização de mais de 80% no poder de compra da moeda. Lembra que eu te expliquei da inflação? Pois é, quando o governo começa a aumentar a circulação de dinheiro de uma forma que não bate com o aumento da riqueza do país, é isso que acontece. E claro, isso pode parecer assustador. Como pode uma moeda perder tanto o seu valor? Mesmo assim, o dólar continua sendo a moeda mais forte do mundo. Só para te dar um exemplo aqui, esses são os dados da Argentina, só nos últimos 10 anos. Em só 10 anos, o peso argentino desvalorizou 98%, enquanto o dólar, nos últimos 10 anos, perdeu só 24% do seu valor. Você consegue imaginar o que é literalmente perder 98% de todo o dinheiro que você trabalhou pesado para poder ganhar nos últimos 10 anos? É justamente isso que torna tão popular a proposta do Javier Milei, o atual presidente da Argentina, de dolarizar o país. E isso levanta uma pergunta. Se o dólar é a moeda mais forte do mundo e, comparada a outros países, tem um dos menores índices de inflação, por que nós simplesmente não adotamos o dólar e nos poupamos de todo esse trabalho de ter uma moeda estável? E para responder essa pergunta, nós vamos ver como a nossa vizinha Argentina já fez isso. Como que ela está planejando fazer isso de novo e ainda como foi a adoção do Plano Real no Brasil. Quando nós falamos de política monetária, existem 4 principais possibilidades para um país: ter a sua própria moeda oficial, ter a sua moeda indexada ao dólar, ter o dólar como moeda oficial e ter competição entre moedas. E a Argentina é um grande exemplo disso tudo. Hoje, a Argentina vive um dos piores períodos econômicos de toda a sua história. E foi no meio desse cenário que o candidato Javier Milei foi eleito como presidente do país em 2023, com a proposta de transformar completamente o país. Inclusive, uma das suas propostas mais polêmicas: acabar com o Banco Central e dolarizar a economia. Alguns dizem que Milei é completamente maluco, enquanto outros apostam nele como uma única salvação dos nossos queridos hermanos. A gente vai te ver! O que pouca gente entende é como a Argentina chegou onde está hoje. Se voltarmos no tempo, mais especificamente em 1896, nós podemos ver que a Argentina era o país com maior PIB per capita do mundo. Isso significa que um argentino era, em média, 29% mais rico do que um francês, 14% mais rico do que um alemão e 5 vezes mais rico que um brasileiro. Na verdade, o país era tão rico que 30% da sua população era composta de imigrantes buscando uma vida melhor por lá. E os franceses, quando falavam em pessoas muito ricas, eles utilizavam o termo riche como un argentino, ou sei lá como se fala isso, rico como um argentino. Então, como que um país que era tão próspero virou o que chamamos de desastre econômico, acumulando uma inflação de mais de 10.000% nos últimos 10 anos? E tem a segunda pior economia da América Latina, ficando atrás somente da Venezuela, que já deu mais de 9 calotes e mais de 31% da sua população abaixo da linha da pobreza. Tudo começou a mudar com a crise de 29. Como a Argentina exportava muitos commodities, ou seja, coisas como arroz, trigo, carne e metais, para os países europeus, com a redução da atividade econômica desses países já com a Primeira Guerra. E agora ainda mais com essa crise. Ela passou por um grande período de instabilidade política. Em 1930, um golpe de Estado que ficou conhecido como a Revolução de Setembro deu início a uma década de fraudes eleitorais, corrupção generalizada e perseguição política no país. Já em 1939, com o início da Segunda Guerra, a Inglaterra, que já era uma das principais parceiras comerciais da Argentina, parou de importar e cortou os investimentos no país por causa das dívidas acumuladas com a guerra. E em 1943, finalmente surge na Argentina uma das figuras mais responsáveis pela
decadência do país. Juan Domingo Perón. Perón foi oficial militar durante o governo Mussolini na Itália, braço direito de Hitler. Voltando para a Argentina, ele assumiu o papel de secretário de Trabalho e Segurança Nacional. Mas Perón, que recebeu muita influência dos governos fascistas lá na Europa, viu o Estado como um condutor da economia ao invés da iniciativa privada. Então os seus planos envolviam aumentar a intervenção do Estado. Além de secretário, Perón foi eleito para presidente em 1946. Foi deposto pelos militares, mas depois ele foi eleito outras 2 vezes. E ele era muito popular justamente por causa das suas políticas populistas. Sabe como é que é, né? Aquela coisa de ficar prometendo picanha, cervejinha pro povo, essas coisas aí. Perón aumentou o salário mínimo, deu início ao 13º salário e reduziu a jornada de trabalho, além de introduzir vários outros direitos trabalhistas. Ele também estatizou bancos, ferrovias, linhas telefônicas e companhias de eletricidade. Criou também o Instituto Argentino para a Promoção do Comércio, uma estatal responsável por controlar todas as importações e exportações do país. Ou seja, todos os produtores foram obrigados a entregar os seus produtos para essa estatal, que faria a intermediação da venda para outros países. O engraçado é que, como boa parte das empresas geridas por esse governo, o Instituto deu prejuízo e, inclusive, deve pagar empréstimos para poder continuar até operando. Isso destruiu completamente a produção do país. Mas numa das suas políticas mais desastrosas, Perón alterou a Constituição da Argentina em 1853, baseada na Constituição dos Estados Unidos, e removeu o artigo 17, que dizia: a propriedade é inviolável e nenhum habitante da nação pode ser privado da mesma, exceto em virtude de um julgamento baseado na lei. Agora as empresas deveriam servir umas tais de obrigações sociais, se quisessem manter as suas propriedades. E obviamente isso afastou cada vez mais os verdadeiros responsáveis pelo crescimento econômico do país, os chamados empreendedores. Não fazia mais sentido colocar todo o esforço para começar um negócio, sendo que a qualquer momento o governo poderia tomar ele para si quando bem entendesse. Todas essas medidas e as repetições das políticas peronistas, década após década, mesmo depois da morte de Perón, nos levaram ao primeiro período de hiperinflação na Argentina na década de 80. E agora nós voltamos a falar da dolarização. Para tentar conter essa inflação e os outros problemas argentinos da época, como o aumento da dívida externa, fuga de capital e baixos níveis de reservas internacionais, o governo iniciou o Plano Carvalho, em homenagem ao ministro da Economia da época, Domingo Carvalho. Depois de adotar medidas mais liberais na economia, privatizações, reduções de tarifa, de importações e a reforma tributária, a ideia era ancorar a moeda do país ao dólar, num regime monetário onde um peso seria equivalente a $1. Para funcionar, o modelo se baseava no seguinte tripé: existiam 2 moedas na economia, o dólar e o peso, ou seja, um sistema bimonetário. Haveria plena conversibilidade da moeda local em moeda estrangeira e vice-versa. Ou seja, qualquer um e a qualquer momento poderia transformar os seus pesos em dólares e vice-versa. Teria uma regra subordinando a emissão de passivos monetários à existência de reserva de dólar para garantir a sua conversibilidade. Essa coisa complicada quer dizer que simplesmente é como no exemplo do ouro dos séculos passados. Teria que existir a mesma quantidade de pesos e dólares na economia. No início, esse plano deu muito certo. Nos 4 anos seguintes, o Plano Carvalho conseguiu colocar a inflação argentina sob controle e atraiu diversos investimentos estrangeiros. E esquentou a economia de novo. Em 1991 e 1992, o PIB cresceu na casa dos 10% ao
ano. Depois continuou na casa de quase 6%. A inflação ela foi de 171% ao ano em 1971 para 4,2% em 1994. Inclusive, o Plano Carvalho serviu de grande inspiração para o Plano Real Brasileiro em 1994, que nós já vamos falar mais sobre. Mas ele também colocou o país numa situação muito arriscada. Porque pensa só, ter uma moeda ela é essencial para poder definir a política monetária do país. Sem uma moeda própria, ou tendo ela indexada até uma moeda estrangeira, você depende da política monetária de outro país. Por exemplo, se durante a pandemia em 2020 a Argentina estivesse dolarizada, ela não poderia emitir dinheiro para poder ajudar a sua própria população, porque só o Federal Reserve Bank, ou seja, o Banco Central americano, pode fazer isso. Esse é um exemplo mais extremo. Não é sempre que uma pandemia acontece, certo? Mas mesmo no dia a dia, a Argentina dependia de investimentos estrangeiros para poder aumentar as suas reservas de dólar. E é como diz a lei de Murphy, se algo pode dar errado, pode ter certeza, dará. E nesse caso, o dar errado ficou conhecido como efeito tequila. Isso porque em 1994, o governo mexicano entrou em crise e levou junto toda a credibilidade dos investimentos em países da América Latina. Basicamente, um país da América Latina fez uma merda e o resto do mundo todo falou: melhor não botar nossa grana em lugar nenhum. Nesses 33 países, é tudo a mesma coisa. O dinheiro de fora, entrando na Argentina, diminuiu pela metade. O país, ele teve que aumentar as taxas de juros para poder tentar segurar toda essa fuga de capital. Isso fez com que, pela primeira vez no início do Plano Carvalho, o PIB tivesse um ano negativo de 2,9% e a taxa de desemprego aumentasse para 17,5%. E lembra da corrida bancária? Pois é, quando começaram os saques, o sistema bancário argentino entrou em choque. E como que o país era incapaz de emitir a moeda para poder resgatar esses bancos, muitos deles acabaram fechando as portas. A única forma que tinha de impedir um colapso geral do sistema foi reestruturar ele por inteiro, trazendo mais bancos de fora para o país que compravam os bancos menores. Em setembro de 1998, 7 dos 10 maiores bancos da Argentina eram gringos. Já em 1920 até 2002, o número total de bancos do país reduziu de 221 para 99. E para piorar ainda mais essa situação, o governo voltou a gastar como se estivesse Rickommen on Argentin. O déficit continuou subindo até 2001, quando a única forma de fugir dessa dívida era dando um calote. Sim, o governo argentino simplesmente decidiu não pagar a dívida, coisa que ele fez mais de 9 vezes até hoje. É como se você emprestasse dinheiro pro seu amigo e então ele pedisse ainda mais dinheiro para pagar o que estava te devendo. E depois simplesmente falasse que não ia te pagar mais nada. Sinceramente, você continuar emprestando dinheiro para ele também é sacanagem, né? Como nós já vimos, hoje a Argentina está numa situação muito delicada. Inflação, pobreza, calotes, mas talvez agora as coisas estejam mudando. Depois de conseguir o primeiro trimestre com um superávit fiscal desde 2008, ou seja, um trimestre onde o governo arrecadou mais do que gastou, Milei apareceu na capa da revista Time de junho. Mas se a dolarização argentina já foi testada e deu tão errado, por que Milei insiste que essa é a solução para tirar o país do buraco? Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar ao nosso país e entender o porquê o Plano Real, mesmo inspirado no fracasso do Plano Carvalho, deu certo. Pouco antes do Plano Real, o Brasil, assim como a Argentina, passava por um período de hiperinflação. Era tão absurdo que se você fosse no mercado no início do dia e no final do mesmo dia, os preços já eram completamente diferentes. E como sempre, como também foi na Argentina e como em todos os países, a causa dessa inflação era a tremenda expansão monetária, ou seja, o governo imprimindo dinheiro. Só para você ter uma ideia, esse gráfico mostra o quanto o governo imprimiu de dinheiro nessa época. O dinheiro é M0, o que significa o dinheiro que eu e você temos em papel e na conta dos nossos bancos. Aumentou quase 10.000% em um ano só. E o dinheiro M2, que significa o dinheiro que o governo manda direto para os bancos, subiu quase 6.000% em um só ano também. E isso resultou numa inflação acumulada de, acredite, mais de 13 trilhões%. Então, como que o Plano Real
fez esse milagre econômico e onde que ele acertou que o Plano Carvalho não acertou? Quando a gente fala de qualquer política econômica, precisamos levar em consideração algo que Roberto Campos, um dos, se não o maior economista brasileiro, disse antes mesmo do Plano Real ser colocado em ação. Tinha que examinar as causas da expansão monetária. Não prestar tanta atenção aos preços, porque os preços são o resultado. Não adianta você lidar com resultados. Você tinha que lidar com a causa. Qual é a causa? É a expansão monetária. Mas isso é uma causa causada, como dizem os escolásticos. Você precisa ver, então, a causa causante. Qual foi a causa causante da causa causada, que é a expansão monetária? E aí você tinha um elenco de elementos analíticos. O que o nosso governo fez muito bem foi atacar as principais causas causantes da inflação. Então, primeiro, o Brasil ele não abriu mão da própria moeda e não forçou que R$1 valesse $1 para sempre, como foi o plano argentino. Segundo, uma das grandes causas da expansão monetária no Brasil eram os bancos estaduais, porque eles se endividavam, não conseguiam pagar as suas contas e contavam com o governo federal para poder imprimir ainda mais dinheiro e poder salvar eles. Com o Plano Real, isso parou de acontecer. Também controlamos a política cambial e paramos de imprimir a moeda para tentar controlar o quanto o dólar ia custar. E, muito importante, tivemos o maior controle do déficit fiscal e da dívida pública. Ou seja, paramos de gastar que nem aquele seu amigo da balada. O Brasil se tornou muito mais responsável. E por mais que o Plano Real tenha sido considerado um sucesso, o real tenha de fato gerado muita estabilidade econômica para o Brasil, mesmo assim, ao longo de anos, a nossa moeda perdeu muito seu valor. Enquanto $100 de 1994 hoje valem $54, R$100 hoje valem menos de R$15. Então, voltamos para a questão da Argentina. Qual é de fato o plano de Milei para dolarizar o país? Nós poderíamos fazer um vídeo inteiro falando sobre isso, mas a verdade é que a ideia de Milei não é a dolarização, mas sim a liberdade monetária da Argentina. Isso significa que ele acredita que a população deve decidir com o próprio bolso que moeda eles querem usar. E como hoje boa parte já utiliza o dólar, certamente seria a moeda vencedora. Mas se as pessoas decidirem usar o Bitcoin, euro, yuan chinês ou o que for, não importa, com o fim do Banco Central, o governo não tem mais poder sobre isso. Os críticos lembram que a Argentina tem um rombo de bilhões nas reservas internacionais, que o Equador, que também dolarizou a sua economia, deu calote 2 vezes depois da dolarização e que, com a dolarização, a Argentina ficaria totalmente dependente da política monetária americana, que dita as regras e, obviamente, conforme os seus interesses e não os do governo argentino. Então, o resultado desse plano nós não temos como saber. O que sabemos é que o plano de Milei conta como liquidar os ativos do Banco Central, aumentando as reservas internacionais do país e controlar de forma agressiva os gastos do governo, como que ele já está fazendo nesse exato momento. E o que nós conseguimos ver em comum entre Argentina e os outros países que já dolarizaram as suas economias, como o Equador, El Salvador, Zimbábue, alguns que fracassaram completamente e outros que tiveram certo grau de sucesso, é que moeda é consequência e não a causa. A dolarização tem seus pontos positivos, como maior estabilidade da moeda, e os seus pontos negativos, como a perda da soberania nacional no campo econômico. Tá, mas e aí? E aí o quê? Ué, você não tava na TV? Sim, eu tava, mas e aí? Tá, mas e qual é a resposta para a pergunta do vídeo? O que acontece se o Brasil adotar o dólar? Então, a pergunta do vídeo nem é a mais importante. Primeiro, é pouquíssimo provável que um país do tamanho do Brasil abra mão da sua soberania monetária e se torne completamente dependente das políticas de outro país. Segundo, dolarizando ou não, o que realmente importa não é a moeda que o país adota, mas o que está por trás daquela moeda, a economia do país. E sabe o que move a economia de um país? O governo investindo? Muito pelo contrário. É a iniciativa privada. Os empreendedores e os trabalhadores do setor privado é que geram riqueza. Se você parar para pensar, todo o resto da população vive às suas custas. Hoje, dos 203 milhões de habitantes no Brasil, 43 milhões são empresários, empreendedores ou funcionários. 12 milhões são servidores públicos, 39 milhões são aposentados, pensionistas ou recebem até outros auxílios. 53 milhões são crianças ou adolescentes de até 18 anos e 56 milhões vivem do Bolsa Família. E quando eu falo que quem não está no setor privado
privado, vive às custas de quem está, não é a maldade, é a realidade. Isso porque a forma que nós bancamos essas pessoas é através do dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro do governo. E o governo só tem duas formas de fazer dinheiro. Ou ele aumenta os impostos, ou ele imprime dinheiro. Essa segunda opção, como nós já vimos, gera inflação e acaba de certa forma também servindo como um imposto, mas que prejudica as pessoas mais pobres, porque ele é um imposto invisível que diminui o poder de compra. Só quem investe o seu dinheiro consegue se proteger da inflação. Mas um país onde mais de 80% da população está endividada, quem que você acha que mais sofre com isso? Já a outra alternativa para fugir da desvalorização da moeda é ter uma moeda mais forte, de preferência a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Ah, agora eu entendi, realmente faz sentido. Fico feliz que tenha feito sentido para você. Inclusive, sabia que tu, mesmo estando aí do sofá, tu podia estar fazendo dólar pela internet? Preciso falar inglês para poder ganhar em dólar? Não, você não precisa saber falar inglês para poder ganhar em dólar pela internet. Mas isso pode ser feito até mesmo no Brasil? Sim, tu pode fazer isso, na verdade, de qualquer lugar do mundo, independente se tu estiver no Brasil ou até morando fora. Basicamente, você vai fazer um cadastro num site que existe nos Estados Unidos chamado ClickBank. Depois desse cadastro, você vai selecionar alguns produtos. Nessa plataforma tem produtos físicos e também produtos digitais. Tu pode ser sócio desses produtos e tu não precisa ter estoque. Você nem precisa aparecer e muito menos falar inglês. A cada venda realizada desse produto, você ganha comissão de 60%, 80% e até 85% diretamente na sua conta, mesmo que tu mora aí no Brasil. Ah, entendi. Mas existe um passo a passo? Como que eu faço para poder avançar e fazer isso? Basta você clicar na descrição aqui desse vídeo e aí você vai se cadastrar na minha próxima turma do MetaDollar Pro, onde existe um método validado por mais de 85 mil pessoas e outra, em mais de 63 países. Lá tem tudo o que tu precisa, do absoluto zero até o avançado, te ensinando tudo o que você vai precisar para começar a faturar em dólar pela internet. O meu nome é Jonathan Leão e eu sou empresário e empreendedor há mais de 12 anos. Também sou imigrante nos Estados Unidos e já tive um dos maiores eventos de MMA do Brasil. E hoje eu ensino mais de 85 mil pessoas em mais de 64 países diferentes a ganhar, investir e a multiplicar o seu dinheiro em dólar. Mas isso é história para um próximo vídeo. Meu muito obrigado pela sua atenção e se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque como eu sempre digo, o conhecimento liberta. Então eu fico por aqui e eu te vejo num próximo vídeo. A meta é dólar.